comunicação. Não vale a pena, né? Olá! Em 20 anos, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, já produziu quase 40 mil relatórios apontando operações financeiras suspeitas. O órgão foi fundamental para o trabalho da polícia nas investigações da Lava Jato. No programa em discussão de hoje, vamos falar sobre a atuação da polícia na investigação de crimes financeiros. Para discutir o assunto, eu recebo Edson Garuti, que é delegado federal e vice-diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal, Fabrício Costa, que é diretor da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal de São Paulo, e a doutora Raquel Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Doutora Raquel, queria começar, a senhora é delegada civil, né, de polícia aqui do Estado de São Paulo, mas queria começar explicando essa diferença, né? Crime financeiro é sinônimo de lavagem de dinheiro? Não, os crimes financeiros estão previstos em outra lei, que é uma lei de 86, e os crimes de lavagem de dinheiro estão previstos numa lei de 2012. Então, são crimes diversos. Eu gostaria de falar que o crime de lavagem de dinheiro, ele não é de agora. Porém, recentemente, 2012, que o Brasil normatizou este crime, inclusive respondendo a recomendações internacionais no que diz a transações ilícitas internacionais. Na década de 1920, aproximadamente, existiam as máfias em que o Al Capone era o grande líder. E, à época, existia a lei seca da bebida, que bebidas alcoólicas não poderiam ser vendidas acima de um teor alcoólico de 0,5%. Então, existiam grandes crimes na venda ilegal da bebida alcoólica, como assassinatos brutais, extorsões e etc. Porém, as autoridades locais ali de Chicago, dos Estados Unidos, eles não conseguiam incriminar o grande líder, o Al Capone, e aqueles que faziam parte dessa máfia. Porém, como a gente sabe, toda organização criminosa, ela tem o seu calcanhar de Aquiles no que tange ao financeiro, de onde eles recebem e como eles vão mostrar esse dinheiro para a população. Então, foi justamente aí que eles conseguiram montar uma estratégia para poder fechar a torneira daqueles crimes, e justamente por isso o Al Capone ele foi condenado, a única condenação que ele teve, que foi em 1931, por sonegação fiscal. A partir daí, um grande sinal foi dado para todos aqueles que estavam em organizações criminosas, aos criminosos, e também aqueles, os policiais, os agentes estatais que perseguiam aqueles crimes. Então, de lá para cá, muito se renovou, muito se modernizou, digamos, no que tange aos crimes e também no que tange à polícia investigativa para combater esse tipo de crime. A doutora Raquel é delegada de Polícia Civil, o senhor é delegado federal. Doutor Fabrício, eu queria que você explicasse um pouquinho, né, as diferenças, né, da atuação e primeiro, quais são os crimes mais investigados aí pela Polícia Federal com relação à lavagem de dinheiro, a crimes financeiros, né? Que tipos de crimes são esses? Para quem está em casa entender um pouco melhor. Sim. Em primeiro lugar, a lavagem de dinheiro, na verdade, é um crime que consiste em você tenta procurar ocultar, dissimular, né, esconder a origem ilícita de um crime que você já praticou. Então, a lavagem é um crime específico, né, mas que depende da existência de um crime antecedente. Então, esse você termo lava dinheiro... lavagem é porque seria um dinheiro sujo, né? Vamos dizer assim, um dinheiro Exatamente. Que não tem uma origem... Ele é produto de um crime. Produto de um crime. Então, o traficante, ele precisa esconder a origem daquele dinheiro que entrou na conta dele. Então, ele utiliza diversas manobras para procurar esconder esse dinheiro e colocar ele no mercado, recolocar ele no mercado financeiro, de forma que aquilo ali se separe da origem ilícita. Então, aí ele vai poder usar o dinheiro que ele conseguiu com as drogas para comprar outras coisas, inclusive reinvestir na própria prática criminosa. Da mesma forma, em relação ao crime de roubo, crime de corrupção, aquele que pratica o crime de corrupção, ele vai procurar
pegar aquele dinheiro que ele conseguiu com a corrupção, aquela propina, e ele vai precisar esconder aquilo. Ele não vai poder declarar aquele dinheiro. Recebi tanto de propina no imposto de renda. Ele vai ter que maquiar aquilo, transformar aquilo em rendimento lícito. Então, ele vai procurar conseguir emitir notas fiscais frias, né? Vai procurar aí, por exemplo, uma estrutura... que a gente vê a abertura de empresas, né, que não dão lucro, mas que se simulam um lucro através dessa empresa. Exatamente. Abertura de negócios. É isso, doutor Garuti? Como é que isso funciona na prática, assim, no dia a dia? Quais são as manobras mais comuns que vocês encontram aí para poder esconder esses crimes financeiros? Olha, Érica, a gente está sempre atrás dos bandidos, né? Então, o que eu vou falar aqui de manobras mais comuns pode não ser o que eles estão fazendo hoje, né? Porque eles podem estar reinventando a prática criminosa e a gente está tentando sempre estar bem atualizado com o que eles fazem. A gente chama isso de tipologias da lavagem de dinheiro. E são várias, né? Antes a gente tem que dizer uma coisa, nem todo criminoso que pratica um crime que rende um lucro para ele financeiro, um lucro patrimonial, nem todo criminoso que ganha esse lucro criminoso lava dinheiro. Ele vai ter que lavar dinheiro a depender do que ele pretende fazer com o resultado daquele crime, né? O resultado patrimonial. Então, se ele é, por exemplo, um traficante que mora no morro, estou generalizando aqui, mas é para dar um exemplo didático. Ele precisa lavar dinheiro para as atividades normais, rotineiras dele? Não. Então ele não lava. Porque lavar dinheiro envolve um custo. Agora, se ele pretende usar esse dinheiro com aparência de que seja um dinheiro lícito, aí ele tem que lavar o dinheiro para dar essa aparência. O dinheiro sujo passa a ter aparência de dinheiro limpo, né? Em inglês eles falam money laundering, em espanhol eles falam blanqueio de capitales. Todo é branqueamento, lavagem, essa é a terminologia, né? E as metodologias para isso que eles usam, as tipologias, são várias. Dentre elas, essa que você falou, as empresas de fachada. O que são as empresas de fachada? São aquelas empresas que só existem no papel, né? E por que você vai ver, não tem nenhum funcionário, né? O endereço é na casa da pessoa, normalmente. E ela é uma empresa que ele aplica esse lucro, esse dinheiro sujo, ele coloca como se fosse lucro dessa empresa, como se fosse lucro da empresa, paga os impostos e ofere um lucro empresarial fictício. E aí esquenta o dinheiro, como se diz na linguagem popular. E o custo dessa lavagem é pagar os impostos. Geralmente, uma empresa de fachada ela está acoplada com outra tipologia, que é o uso de laranjas. Laranjas são aquelas interpostas pessoas que ficam lá no lugar do sócio de uma empresa, ou do contador de uma empresa, ou dos advogados de uma empresa. São pessoas que, por vezes, nem sabem que o seu nome está sendo utilizado, ou às vezes sabem que está sendo utilizado e funcionam como verdadeiro anteparo mesmo para se chegar no verdadeiro criminoso. Então esses são os laranjas, né? Uma tipologia de lavagem vai acoplada com outra. E isso vai dificultando a utilização de empresas offshore, empresas sediadas em paraísos fiscais, que dificulta o rastreamento dos valores, dificulta a identificação dos verdadeiros responsáveis. Então são várias tipologias utilizadas pelos criminosos para lavagem. Na continuação do que o Garuti estava falando, Dr. Garuti, a lei foi de 98. Em 2012, houve uma abertura no rol daqueles crimes antecedentes que possam ser aqueles crimes propriamente para lavagem de dinheiros. Hoje, por isso, a Polícia Civil agora do Estado de São Paulo atua de forma muito veemente contra também esses crimes, porque hoje até contravenções penais fazem parte. Isso, existem 3 gerações do crime de lavagem de dinheiro. A primeira geração era praticamente somente o tráfico de drogas. A segunda geração, que foi com a lei de 98, inclui alguns crimes como terrorismo, contrabando de armas, né, drogas, etc. Era um rol taxativo. E depois a terceira geração, que é a que estamos vivenciando, assim como na França,
que existe... A França o rol não é taxativo, eles falam que os crimes mais graves podem ser crimes antecedentes, porém a gente segue o rol da Argentina, que qualquer prática de qualquer crime pode ser o crime antecedente para lavagem de dinheiro. E só complementando o que o Dr. Garuti falou, existem 3 etapas, que seria a colocação, a primeira etapa da lavagem de dinheiro é a colocação no mercado. E o que significa? Você pegar aquele dinheiro sujo e tentar vender através de um doleiro, através de algumas instituições próximas às fronteiras, e esse dinheiro está muito mais próximo daquele criminoso. A segunda seria realmente a ocultação, é você esconder esse dinheiro através de paraísos fiscais. E você utiliza agências bancárias, agências bancárias que irão ali administrar o seu dinheiro. Daí você já está ocultando a origem de quem é o criminoso. E a terceira fase que é a integração. No caso, utilizam-se empresas offshore, por exemplo, como outras, e essa terceira fase é a mesclagem do dinheiro ilícito com o dinheiro lícito, com essas empresas, muitas vezes, não só de fachada, existem empresas que existem realmente, que têm lucro realmente, mas se mescla o dinheiro ilícito através da emissão de notas com o dinheiro lícito. Daí, aí realmente é muito mais complicado você chegar doutor Fabrício, a gente falou um pouco da questão da lavagem de dinheiro, mas a gente tem outros crimes financeiros, né? O dinheiro que vem de propina, né? A corrupção. Que crimes são esses comuns mesmos que vocês investigam? Né? Além da gente pensar aí no bingo, né? No tráfico de drogas, né? Nesse dinheiro que é a questão da lavagem, que é esquentar o dinheiro sujo, mas existem crimes financeiros que não têm a ver com lavagem. Que crimes são esses? Certo. Primeiro, só gostaria de frisar que realmente o crime contra o sistema financeiro ele pode ser antecedente da lavagem, mas o crime contra o sistema financeiro não significa que seja uma lavagem de capitais, certo? Então, no nosso dia a dia, os crimes contra o sistema financeiro que a gente investiga com mais frequência são, pelo menos na minha experiência prática, né, são a evasão de divisas, que é a remessa de valores para o exterior, ou manutenção de depósitos no exterior, não declarados às autoridades brasileiras. Esse é um que a gente é o nosso feijão com arroz, certo? Outro mais comum. Outro é fazer funcionar uma instituição financeira sem autorização do Banco Central ou sem autorização das autoridades competentes. Por exemplo, criar uma empresa que vende seguros sem autorização da SUSEP, da Superintendência de Seguros Privados. Esse também é um crime financeiro contra o sistema financeiro, está previsto no artigo 16, é fazer funcionar a instituição financeira sem autorização. Certo. Além desse, ainda tem o financiamento fraudulento, a fraude na contratação de financiamento bancário. A pessoa, vamos supor, se apresenta no banco e quer fazer um contrato de financiamento se passando por outra pessoa. Esse é um crime que, na prática, tem sido colocado colocado como crime contra o sistema financeiro. E esse é um crime que é feito por pessoas comuns também? Também. Ou existem também máfias e organizações estruturadas para isso, que montam equipes para pedir empréstimo na praça? Empréstimo falso, é isso? Exatamente, é um empréstimo fraudulento. Não tem condições de afirmar que existe uma organização, que existe uma estrutura por trás disso, mas é um crime comum, frequente. E a especialização acho que reside mais na falsificação dos documentos, porque para conseguir o financiamento, esse criminoso, ele precisa recorrer a um outro criminoso que é especializado em falsificar documentos. Uma dúvida que as pessoas enviaram e que tem aqui também é a questão, as factories chamadas de agiotagem, né, empresas que emprestam dinheiro, elas são ilegais? Elas têm uma característica ilegal também ou não? Não, o factoring é uma atividade ilícita, né, regulada pela nossa legislação e não se confunde, né, com... Mas tem que ter uma empresa constituída, né? Isso. Porque a partir do momento que a pessoa faz isso de uma maneira informal, é um crime financeiro também. Ela é regulada. O que pode acontecer é o seguinte, a factoring, ela existe, é prevista em lei e ela tem uma forma de atuação, mas ela pode ser desviada para atuar como se fosse um banco, fazendo empréstimo, financiamento, de capital, inclusive aplicando capital de terceiros. Quando ela é desviada da função de factoring,
aí pode estar tendo um crime financeiro, de operar instituição financeira sem autorização. Porque a factoring, na verdade, é para fazer o desconto dos títulos de dívida das empresas, né? E fazer um rebalanceamento do caixa ali das empresas. Então, uma grande varejista que venda muito a prazo, ela faz muita venda a prazo, mas ela precisa do dinheiro à vista. Ela procura uma factoring, a factoring compra esse crédito que a empresa tem com seus clientes a prazo e entrega para a empresa o dinheiro à vista. Ok. Mas se a factoring começa a fazer empréstimos para essa empresa ou intermedia capital de terceiros para essa empresa, aí ela está deixando de ser factoring, passando a ser uma instituição financeira sem autorização. A gente falou, eu falei no início do programa do papel do COAF, né, na emissão de relatórios que ajudam o trabalho da polícia e na investigação de alguns crimes. Queria que você comentasse um pouquinho como é que se dá essa relação, né? Esses relatórios do COAF, eles são um pedido do Ministério Público Federal que pede para investigar e chegam até vocês. De que forma que há essa comunicação do COAF com a Polícia Federal para a investigação desses crimes financeiros? Então vamos esclarecer bastante a questão do COAF, que isso é muito importante. O COAF foi criado em 98, junto com a lei de lavagem, como a doutora Raquel falou, no Brasil, né? É a unidade de inteligência financeira do Brasil. Outros países têm as suas unidades de inteligência financeira também, e o COAF se comunica com elas. Esse órgão público, o COAF, ele é formado por servidores públicos de diversos órgãos. Então tem servidores da Receita, da Previdência, da Polícia Federal, do Banco Central. Diversas entidades cedem servidores para integrar o quadro do COAF. Aí você fala, isso funciona? Olha, tem funcionado, né? Nesses anos todos, de 98 para cá, tem funcionado. E o COAF nada mais é do que um grande filtro. Ele recebe comunicações de operações suspeitas de diversas entidades que são obrigadas por lei a comunicar ao COAF. E aí a gente está falando de bancos? Os bancos, por causa da sua capilaridade no Brasil e do sistema bancário brasileiro ser muito influente em todas as áreas, os bancos são os que mais comunicam operações suspeitas ao COAF. Eu não saberia te dizer o percentual, mas a grande maioria das comunicações que o COAF recebe são oriundas dos bancos, mas existem diversas outras entidades obrigadas. Um exemplo é o mercado de seguros. O mercado de seguros, as corretoras de valores mobiliários, lojas de joias, galerias de arte. Então, são diversas entidades obrigadas. Bem, o COAF recebe essas comunicações de operações suspeitas, trabalha isso com uma metodologia de Big Data, né, para captar nesse volume gigantesco de informações, algumas que realmente, além de serem suspeitas na origem ali, por isso que elas foram comunicadas, que elas se interliguem com outras comunicações, como se fosse um rastreamento mesmo, né? Ele faz uma pesquisa na sua própria base de dados, acha mais coisas sobre aquela pessoa ou aquela empresa. Então, aí ele junta uma informação que foi comunicada pelo órgão A, outra que foi comunicada pelo órgão B, junta tudo isso e difunde. Então, o COAF recebe informações de operações suspeitas, analisa, e quando ele consegue juntar alguma coisa que faça sentido, ele difunde. Difunde para quem? Sempre para Ministério Público Federal e Polícia Federal. Sempre, todos os relatórios. E, às vezes, para outros órgãos, dependendo do teor da informação. Pode ir para a Polícia Civil, do Estado, da Federação que for correspondente àqueles fatos, Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central, SUSEP. Todas essas entidades elas podem receber comunicações do COAF para olhar aquilo. E aí o que a gente faz quando a gente recebe essas comunicações? Aquilo pode ser um indicativo de um crime. Não necessariamente é um crime, pode ser uma operação realmente muito estranha, mas que não tem nada de criminosa. Então a gente recebe aquilo, analisa mais uma vez, só que aí do ponto de vista, lá na Polícia Federal, do ponto de vista criminal, a gente analisa aquela informação, busca mais dados, e se houver indicativos de que
possa mesmo ser um crime, a gente inicia um inquérito policial. A partir do inquérito, então, aí pode ser pedido, por exemplo, a quebra de sigilo bancário da pessoa? Quais são as providências que ocorrem aí a partir do momento que vocês têm uma informação e abrem um inquérito? Todas as providências de polícia judiciária, as medidas assecuratórias cautelares, quebra de sigilo bancário, etc. Só para voltar um pouquinho, quando nós falamos em crime de lavagem de dinheiro, a gente fica muito num panorama, num aspecto muito fora, talvez, de alguma realidade nossa, local. São crimes de poderosos. Não. A gente pode falar também agora no ambiente realmente do cotidiano. Por exemplo, aquelas quadrilhas que furtam, roubam celulares. Alguns crimes, por exemplo, mais comuns e também podem fazer parte dessa lavagem de dinheiro. Nós temos aqui na Polícia Civil, há 10 anos, o LAB, que além da Polícia Civil, todas as polícias civis de todos os estados e Polícia Federal tem o LAB. O LAB, ele dá um laudo. Aqui no estado de São Paulo, ele dá um laudo conclusivo de onde, se apareceu uma movimentação, um dinheiro estranho, um grande montante, se ele é proveniente da lavagem e qual é o montante proveniente. E era uma investigação, isso que eu vou falar é um caso concreto, que foi numa investigação no final do ano passado, praticamente há um ano, em que estavam investigando um crime de estelionato praticado na Web Motors. Aqueles carros que compram, vendem carros e depois as vítimas estavam lá sem saber onde, aliás, sem pegar os carros, etc. Descobriu-se através do LAB também, com auxílio da COAF, que era um valor de quase 38 milhões que estavam ali movimentando para sustentar organizações criminosas do tráfico de drogas e também de quadrilhas que roubam carros. Então, esse crime ele é muito mais próximo do que nós estamos acostumados a observar nos noticiários, etc. Não são somente os grandes poderosos, são crimes também de quadrilhas locais, de quadrilhas estaduais que praticam e utilizam muito para mesclar esse dinheiro. E aí a gente tem, que medidas que a gente tem aí? A quebra de sigilo bancário, bloqueio de bens, né? Quais são as medidas que a polícia pode usar? Impedimento de sair do país, né? Várias medidas assecuratórias cautelares para que você consiga investigar a licitação. Na verdade, somente a partir de um relatório de inteligência do COAF é um pouco difícil a gente chegar nessas medidas diretamente. Não, depois de um processo de investigação, de abertura de inquérito, de toda uma evolução, aí você pode fazer essas medidas cautelares. Com certeza, né? A mais útil, com certeza, é a quebra de sigilo bancário, porque só com a quebra de sigilo bancário você vai conseguir entender toda a movimentação da pessoa que está sendo investigada, porque o relatório do COAF ele não é uma quebra de sigilo automática, ele não diz toda a movimentação, ele não contém extrato de movimentação das contas das pessoas, ele contém só a descrição daquelas operações que são consideradas suspeitas. O outro órgão que auxilia vocês também é a Receita Federal, não é isso? Sim. Que é a partir do imposto de renda, né? Na verdade, essas informações da Receita dependem também da quebra de sigilo fiscal. A gente depende de uma autorização judicial para conseguir o acesso a essas informações. Acontece assim, dentro de um inquérito policial, sempre que há necessidade de buscar informações, aí o delegado de polícia ele é o responsável por conduzir aquela investigação, ele vai atrás das informações. Certos tipos de informações dependem de uma quebra de sigilo, como as informações financeiras, as informações fiscais. Né? Então, nós representamos ao juiz pela quebra de sigilo. O juiz autorizando, nós conseguimos essas informações junto ao Banco Central, aos próprios bancos, às corretoras de valores, junto à Receita Federal. Quando se trata de um órgão público, Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal, muitas vezes, no âmbito do inquérito policial, a gente pode chamar estes órgãos para fazer até uma investigação conjunta. Quando a gente chama os órgãos de fora, a gente chama isso de força-tarefa. Uma força-tarefa. Força-tarefa é um conceito de integração de órgãos públicos, né? Estando no âmbito de uma investigação criminal, do inquérito policial, eles vão atuar em conjunto com a polícia judiciária. Mas sempre presidido por um delegado de polícia, o delegado de polícia que preside a investigação. Vamos falar um pouquinho mais da força-tarefa e das operações depois do intervalo. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Em Discussão e hoje a gente conversa sobre a atuação e a investigação da polícia nos crimes financeiros. A gente estava falando no último bloco sobre o papel da força-tarefa, né, a importância da união aí desses órgãos na investigação, porque são muitos dados, é isso, doutor Garuti? Hoje o crime é organizado. Então, se o Estado também não se organiza, se ele fica muito dividido, ele não consegue combater essa organização criminosa que temos hoje. E a investigação criminal, hoje em dia, dessas organizações criminosas, é uma investigação em cima de dados, em cima de bases de dados diferentes, porque a gente trabalha com quebras de sigilo bancário. Chegam informações bancárias de diversas instituições financeiras diferentes. Quebra de sigilo telefônico. Então temos as informações de contato telefônico e o conteúdo das conversas, por vezes, é necessário. Informações de cadastro de empresas, cadastro de veículos, cadastro disso, daquilo. São milhares de informações. Né? Imagino que deve ser pilhas de relatórios e de um conteúdo gigantesco para ser analisado. Precisa da ajuda de softwares, de um laboratório. Vocês estavam falando aí no intervalo que tem um laboratório com softwares que ajudam na análise desses dados, é isso? Exatamente. Não se pode imaginar mais hoje, numa investigação desse porte, imagina a Lava Jato, o olhar humano tentando identificar uma coisa ou outra. Não, primeiro você tem que ter uma peneira que vai ser feita pela informática. O olhar humano ele vem depois, né? Aliás, ele vem antes e vem depois. Ele vem antes para definir certos parâmetros, mas quem vai buscar as informações na base de dados são os meios de informática, são os softwares. E os laboratórios de lavagem de dinheiro que existem em cada polícia civil, polícia judiciária civil de e cada estado, federal, na Polícia Federal nós temos laboratório de combate à lavagem de dinheiro. Nada mais é do que uma série de softwares e de rotinas de tratamentos de dados utilizadas para poder identificar transações financeiras, identificar localização das pessoas por meio do contato telefônico. Então, são rotinas e análise de dados que são permitidas por softwares altamente específicos, né, para o combate a essa criminalidade. Mesmo assim, ainda precisa da ajuda de contadores, técnicos, uma equipe gigantesca. Geralmente, aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo... Multidisciplinar. Exatamente. Aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele é dirigido pelo Dr. Robinson e... o Lab ele está no DIPOL e tem uma equipe, e a equipe de investigadores aqui no estado de São Paulo são de contadores, de economistas, então auxilia, então os dados para investigação, eles já sofrem uma cariação, eles já são manuseados para vir com laudo conclusivo já para facilitar, auxiliar na investigação. Então, quando se inicia, quando se abre, instaura um inquérito policial para investigar, justamente, já tem o caminho de qual é o montante do dinheiro que foi lavado, se houve uma lavagem realmente. Aquele alerta já vem manuseado, esses dados já vêm manuseados com um laudo conclusivo aqui no estado de São Paulo. Para início das investigações. É bem interessante esse ponto da equipe multidisciplinar, porque o delegado de polícia está presidindo um inquérito policial e essas informações são necessárias para o inquérito policial. Então, praticamente todas as polícias judiciárias, as civis dos estados e a federal, a gente já tem uma intimidade muito grande com essa forma de trabalho multidisciplinar. Uhum. O delegado de polícia, na sua atuação de coordenador da investigação, né, presidente dos autos, atuando em cada área que necessita de informação, atuando com a parceria com os outros órgãos. E depois, tudo isso junto, a gente pode chegar a alguma conclusão mais robusta para fornecer um bom trabalho, né, um bom serviço ali para a atuação do Ministério Público Federal, no oferecimento da denúncia, que é a atuação deles, e para o Judiciário, que vai ter que julgar essa causa lá na frente e precisa de elementos de prova robustos, né? Eu queria comentar até com o doutor Fabrício, a gente não falou muito nisso, mas a questão de manter o dinheiro lá fora sem declarar aqui é um crime financeiro. Exatamente, manter os depósitos no exterior não declarados às autoridades brasileiras é um crime contra o sistema financeiro, crime do artigo 22.
E a gente teve aí, há 1 ano, 2 anos atrás, uma anistia para recuperação, né, para repatriação desse dinheiro aqui, que o presidente Michel Temer fez, para que os brasileiros pudessem declarar e pagar os impostos devidos e serem anistiados desse crime, é isso? Na verdade, o objetivo foi repatriar valores, foi trazer de volta valores que estavam no exterior, não declarados, justamente impedindo que a pessoa possa ser investigada por esse crime. Realmente, qual foi a importância dessa medida, ou assim, acredita que foi importante para também trazer recursos para o país e dar oportunidade de legalizar aí uma série de pessoas que estavam... O principal mérito foi realmente a ideia de trazer de volta esses recursos e recolocar esse recurso de volta no mercado nacional e trazer as pessoas para a legalidade, né? Procurar trazer as pessoas para a legalidade novamente. Isso foi muito comentado, né? E a gente tem também a questão, isso foi a repatriação, mas a gente tem a recuperação de ativos também, né? Que é quando o dinheiro que foi para fora está relacionado a um crime financeiro e ele é recuperado para o Brasil. Como é que funciona esse processo? Isso tem acontecido? Precisa de um convênio internacional para que essa operação ocorra, né, doutor? Tem acordos de cooperação internacional que facilitam o alcance desses recursos que foram obtidos com práticas criminosas que foram remetidos para o exterior. Então, por meio de cooperação internacional, é possível você recuperar, trazer de volta esses ativos, né, por meio do DRCI. E essa recuperação é feita por meio do DRCI, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. Certo. É importante, a gente está falando em âmbito internacional, cooperação de ativos em âmbito internacional, mas também internamente, a lei já prevê com que aquele montante proveniente de práticas ilícitas, de crime, aquele montante ele possa ser perdido, aí no caso, e integrado para a instituição, para a Polícia Judiciária, que trabalha combatendo a criminalidade. No caso, o Rio Grande do Sul, através de um decreto, só faltaria aqui no estado de São Paulo um decreto regulamentando isso. No Rio Grande do Sul, a Polícia Judiciária já tem o perdimento de bens e de ativos para próprio provento, para próprio benefício da Polícia Judiciária. Em alguns casos, até para instituições também de caridade, né? A gente já vê mas no caso eu estou falando, daí seria penas alternativas, etc. Não, mas eu estou falando para que injete na Polícia Judiciária aqui no estado de São Paulo, seria muito interessante, que a polícia seria autossustentável. Muitas vezes a gente não precisaria nem do dinheiro do governo, que hoje a gente está com totalmente, a gente já há mais de 20 anos, a gente vislumbra esse descaso do governo em investimento para a Polícia Judiciária, e só um simples decreto poderíamos pegar e recuperar esses ativos provenientes de crime e autossustentar a Polícia Judiciária de São Paulo. Quer dizer, isso já acontece no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul e alguns outros estados. Que é um exemplo aí Da Polícia Federal ainda não, né? E No caso dos crimes de entorpecentes, está previsto em lei. Perdimento de bens. O perdimento de bens que acontece quando é pego um criminoso traficante de drogas, ele pode ser direcionado, esses bens do traficante, né, patrimônio que ele tem, pode ser direcionado diretamente para o combate ao tráfico de drogas. Agora, e a gente a gente acha que seria salutar aprovar alguma medida legislativa nesse sentido para os bens de organizações criminosas e de lavagem de dinheiro. Que esses bens apreendidos pudessem ser usados diretamente no combate à lavagem de dinheiro. Sim. Porque da forma como é hoje, tem um perdimento de bens e ele vai para os cofres públicos. E nos cofres públicos ele... Se perde também. Ele tem a destinação... às vezes ele volta para a criminalidade, criminoso, né? Mas aí é outro assunto. Mas aí no caso, como a gente teve o caso da Petrobras e de empresas estatais ou alguma, aí esse é diferente um pouco, né? Porque a gente conseguiu a recuperação aí de alguns ativos da Petrobras. Sim. E também por conta de delação premiada também, pessoas que estiveram envolvidas em propina já devolveram espontaneamente. Na verdade, os envolvidos se comprometeram a devolver espontaneamente, inclusive como condição de validade do acordo, né? Do próprio acordo. Então isso contribuiu. Está no acordo de delação premiada. É que além do bem, do perdimento do bem, quando há uma vítima clara, estabelecida, e você tem uma ligação entre esta vítima e o dinheiro que está em poder do criminoso,
né? Então, é justo esse dinheiro ir para essa vítima, que é diretamente relacionada àquele dinheiro. Então, vai ser por meio de uma ação do âmbito civil, mas esse dinheiro tem que ser reservado para aquela vítima, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente falou, a doutora Raquel falou de uma coisa super importante, que é essa coisa do recurso voltar para o aparelhamento da polícia, né? O que precisa ser feito de medidas? A gente tem um juiz aí federal, que é o novo ministro da Justiça. Que ações efetivas, né? A ideia de trazer o COAF também para o Ministério da Justiça. Que ações efetivas vocês acreditam que sejam importantes aí para o fortalecimento do poder, né, da polícia, do poder judiciário e enfim, do combate à corrupção no país para esses próximos anos, assim, vocês como representantes de associações, né, que são as associações dos delegados, que medidas efetivas que seriam importantes para isso? Primeiramente, a corrupção e as organizações criminosas, elas prosperam porque elas têm também o auxílio do Estado. O auxílio de alguns que estão no Estado. Então, a corrupção ela tem que acabar. As pequenas corrupções, elas também têm que sair do costume daqueles que estão vivenciando. Pequena corrupção, por exemplo, furar uma fila, você como estagiário de um escritório de advocacia, pedir uma nota a mais para pegar o ressarcimento no seu escritório de advocacia. Então, assim, eu estou falando alguns exemplos. Então, a reeducação do povo brasileiro, há uma necessidade que exista uma reeducação. Também falamos em corrupção no ambiente privado. A gente só fala muito a corrupção no ambiente público, mas as corrupções no ambiente privado, por exemplo, em empresas, aquelas corrupções, geralmente elas se exaurem na esfera trabalhista, ou na esfera de danos morais, elas não adentram nas esferas criminais. Então, muitas vezes a gente fica sem conhecimento, fica uma cifra negra ali, né, sem conhecimento daquelas corrupções no ambiente privado. Então, além da reeducação, uma nova forma de enxergar, obviamente, acredito que legislações mais contundentes e legislações mais duras para combater, porque a gente sabe que toda a fonte de organização criminosa, quando a gente cerca a sua fonte de renda, a gente consegue estancar essas organizações criminosas. Mas a gente não fica abismado? Eu acho que esse é um processo que é lento, né? O processo de educação, ele não é um processo tão efetivo quanto o processo de um inquérito, é um processo que demora anos, porque a gente tem um exemplo do Rio de Janeiro e depois de tudo que se passou na cidade, quer dizer, a gente começou, toda essa operação começou com a Lava Jato lá atrás, mas a gente tem aí 4 governadores presos e a gente tem ainda o último que foi preso depois de todo o processo ter acontecido. Então, assim, até quando, né, a gente vai aguentar e ter esse processo ainda como endêmico, né? Uma doença, né? Uma das coisas que nos preocupa bastante ali com relação à Polícia Federal é uma coisa que a gente tem falado sempre nos últimos anos, que é a questão da autonomia da Polícia Judiciária. Autonomia para que possa investigar independente de ingerências políticas. E a gente tem visto ingerências políticas na atuação da polícia. Eu vou citar um exemplo aqui, que é o orçamento da Polícia Federal. A gente precisa modificar essa forma como chega o dinheiro público na polícia. Hoje em dia ele chega a conta-gotas, né, com vários contingenciamentos ao longo do ano. Chega no final do ano, aquela rubrica que havia destinada à Polícia Federal tem que ser exaurida, porque se ela não for exaurida até o final do ano, no ano seguinte o orçamento vem menor. É um sistema que precisa ser repensado, do orçamento público, que não funciona para os outros órgãos, mas muito menos ainda para a polícia. Essa forma de como o orçamento chega para a polícia hoje e como ele é administrado, ele não permite que a Polícia Federal faça planejamento, nem de médio prazo e que dirá de longo prazo. Então, o ano passado, acabou o dinheiro para emissão de passaportes e todo mundo ficou assim, nossa, acabou o dinheiro da emissão de passaportes, a Polícia Federal parou de emitir passaportes. Como pode isso? Você fala, ué,
Nós estávamos avisando o governo federal há meses que o dinheiro ia acabar e acabou. Mas contingenciamento de orçamento. Nós não temos uma autonomia financeira. Não temos. E não há perspectiva de ter, porque a proposta de emenda constitucional que trata disso no Congresso está parada lá desde 2009. Agora o ministro da Justiça é o juiz Sérgio Moro da Lava Jato. Ele está tratando desse assunto? Não sei. Ele ainda não falou desse assunto com as entidades dos delegados. Então nós não sabemos nem se ele está pensando nesse assunto e nem qual é o posicionamento dele. Mas como entidade dos delegados de Polícia Federal, eu digo, esse é um grande gargalo e é uma forma de controlar a Polícia Federal, o orçamento. Fabrício é tesoureiro, né? Quer dizer, trabalha na associação como tesoureiro na direção. Acredita que essa questão dos recursos, ela é importante, assim, essa autonomia? Fundamental. Sem essa autonomia, em primeiro lugar, a gente não consegue nem planejar uma política de concursos públicos, né? Porque como a gente falou aqui, para o funcionamento desses labs, que vão ser os responsáveis pela análise de toda essa massa de dados que a gente consegue em cada uma dessas investigações, todo esse pessoal, isso tudo é recurso humano. E para a gente ter recursos humanos, né, com multidisciplinaridade, a gente precisa de concursos públicos, precisa de mais gente qualificada, porque cada delegado consegue coordenar um determinado número de investigações. Mas dentro de cada investigação você tem uma massa de dados gigante. A Lava Jato, por exemplo, exigiu uma quantidade grande, né, significativa de profissionais. Então, se a gente não quiser que pare na Lava Jato, se a gente quiser continuar combatendo o crime organizado, não só em termos de corrupção, como tráfico de drogas, exploração sexual de crianças, a gente precisa investir no material humano. Precisa de uma equipes de profissionais, de policiais qualificados e que possa ser renovada. Né? Se a gente não renova a instituição, a gente tem um encolhimento, né? E na prática a gente nos últimos anos tem visto o encolhimento da Polícia Federal. O nosso efetivo tem diminuído. E o crime organizado é cada vez mais organizado. E né? Mais inteligente também, né? A Lava Jato começou em 2014 e ela é o resultado, são vários inquéritos policiais que no seu conjunto são denominados de Lava Jato, né? Operação Lava Jato. Ela começou em 2014 e está rodando até hoje as fases, né? Ela é o resultado dos investimentos feitos na Polícia Federal até 2010, mais ou menos. Aí em 2014, com aqueles investimentos, concurso público, capacitação, tecnologia, aqueles investimentos feitos até 2010 resultaram no início de uma grandiosa e exitosa operação policial, a Operação Lava Jato, em 2014, perdura até hoje. Qual operação policial, qual grau, qual nível de operação policial nós queremos deflagrar em 2022? Né? Em 2022 eu quero fazer roubo de galinha? Ou eu quero estar investigando grandes esquemas de corrupção e prendendo organizações criminosas? O tipo de operação policial que eu quero deflagrar em 2022 é isso daí que define o investimento necessário hoje. E o investimento necessário hoje está minguado, tá? Eu ia falar uma palavra que não cabe aqui na televisão, mas é isso. A gente, a senhora falou da questão da autonomia financeira, muito importante. Institucional, integração, né, de comunicação, enfim, investimento em uma integração maior para essas forças-tarefas, para essas operações serem bem-sucedidas. A questão de concurso também é muito importante, né? Aqui no estado de São Paulo, a Polícia Judiciária, ela realmente é uma instituição desprestigiada pelos governos ao longo dos mais de 25 anos. Ocorre o quê? Se você enfraquece uma instituição de Estado que tem aquela atribuição legal e constitucional de investigar crimes, independentemente de qual seja o crime ou quem esteja praticando, você está fortalecendo o crime organizado. Aqui na Polícia Civil, só para
só para dar um exemplo, aqui todo ano, isso é um costume muito triste, todo ano se retira o orçamento já dotado para a Polícia Civil, não se utiliza o orçamento e se repassa para outras instituições. Só este ano foi retirado mais de 400 milhões da Polícia Civil e não utilizado, a gente vai fechar uma conta sem utilizar e colocado para outras instituições. O que acontece? A gente tem um déficit de mais de 13 mil policiais, os salários estão defasados, não há investimento nem incentivo para aqueles policiais que trabalham na instituição permaneçam na instituição. Temos 4 delegacias de combate à corrupção aqui em São Paulo. Essas delegacias elas deveriam ser ampliadas justamente por falta de efetivo. A gente teria que ter efetivo também para ampliar em cada seccional do estado de São Paulo. Somos 70 seccionais. Vamos imaginar uma lava-jato em cada seccional. Como o estado de São Paulo seria diferente também no que tange o combate à corrupção e ao crime organizado? O que acontece? A Polícia Civil do estado de São Paulo ela tem atribuição, a mesma atribuição, como estamos falando aqui, da Polícia Federal de combater o crime organizado, a corrupção generalizada e endêmica, mas não temos estrutura, não temos incentivo. Em algumas vezes trabalhamos limitados de acordo com a nossa potencialidade. A gente está com o tempo chegando ao fim, só para fazer uma reflexão final, doutor Fabrício, queria que o senhor falasse um pouquinho assim, do legado da Lava Jato e da sua perspectiva aí para o futuro de combate aos crimes financeiros e aos crimes de lavagem de dinheiro, né? Assim, você acredita que a gente tem uma herança, né, um exemplo, né, conquistado já com a Lava Jato que pode avançar ainda mais? Sim, a Lava Jato deixou um legado justamente de perspectiva de um fim da impunidade. Pessoas que nunca tinham sido atingidas pela lei agora estão sofrendo um pouquinho, e isso realmente é significativo para o futuro. E uma coisa que eu queria lembrar, que eu estava lendo esses dias, é que a nossa dificuldade de combater o crime organizado não é um problema do Brasil, né? O Reino Unido também tem essa dificuldade. E eles também têm problemas de redução de orçamento da National Crime Agency, que faz o papel similar ao nosso lá no Reino Unido. E lá, isso é uma peculiaridade, lá eles não têm o inquérito policial e mesmo assim eles reclamam da dificuldade de investigar o crime organizado. Então isso é importante. Muita gente aqui critica o inquérito policial porque ele não seria eficaz. Mas você vê que mesmo em lugares do primeiro mundo, acho que ninguém pode questionar, né, a condição de primeiro mundo do Reino Unido, certo? Lá você não tem inquérito policial e tem extrema dificuldade de financiar o combate ao crime organizado, certo? Então, eu acredito que o nosso principal problema continua sendo a falta de investimento na segurança pública, especificamente na área de investigação, que quem faz a investigação criminal na prática, quem coordena isso é o delegado de polícia, certo? E toda essa falta de investimento vai resultar na falta de condições de trabalho para o delegado de polícia. Acho que a gente tem que terminar com uma mensagem positiva aqui, né? A gente começou o programa falando de combate à criminalidade, o que a gente está fazendo, novas tecnologias e tal, e depois descemos um pouquinho para a realidade e falamos o que a polícia está precisando. Das dificuldades, né? Nas dificuldades. Mas a mensagem final é positiva, porque o Brasil está mudando, a conscientização das pessoas está mudando, a proximidade da população com a polícia está mudando, estão sabendo quem são os policiais, o que eles fazem, né? O combate à criminalidade está sendo mais buscado pela sociedade como um todo. Isso é positivo, demais. Agora, dependemos de meios políticos para sermos dotados das ferramentas para fazer o combate efetivo à criminalidade. Eu estava num congresso da Polícia Federal, da Associação da Polícia Federal, há 3 semanas atrás. Eu tive a oportunidade de escutar o Sérgio Moro falando. Obviamente foi um legado extremamente positivo e de renovação de esperanças. E o Sérgio Moro novamente reiterou que há muito tempo estávamos acostumados com as inflações exorbitantes e veio o Plano Real e conseguiu estancar. Estamos acostumados ao crime, à corrupção exorbitante. Então vamos fazer um plano real de combate à criminalidade, à corrupção, e é essa a proposta desse novo governo, e acreditamos e estamos aqui para auxiliar
prontos para combater a criminalidade e a corrupção. E a gente tem que ter esperança que isso é possível mesmo, porque a Lava Jato foi um grande exemplo disso. Muito obrigada pela presença de vocês, parabéns aí pelo trabalho. E Obrigado. eu espero que vocês voltem mais aqui para falar desse assunto. O programa Em Discussão termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Vale a pena.